Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor e pesquisador Luiz Choso Ozaki. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado é graduado em biologia e mestre em biologia molecular pela Universidade de Brasília. É doutor em biologia molecular pela Kyushu University, no Japão. Tem pós-doutorado no Instituto Pasteur, na França, e na New York University, nos Estados Unidos. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade de São Paulo. Tem experiência em biologia molecular e biotecnologia, com ênfase em genômica e metagenômica. Publicou 49 artigos em revistas científicas e 3 capítulos de livros. Orientou 14 teses de mestrado e 2 de doutorado. Atualmente é professor da Virginia Commonwealth University em Richmond, nos Estados Unidos, onde é diretor de 2 cursos de bioinformática. Obrigado, professor Luiz Choso Ozaki, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Por favor. Muito obrigado, professor Isaac. Uma honra para mim estar nessa entrevista. Muito obrigado. Bom, começando, meu pai ouviu falar que Brasília ia ser construída, né? Isso morando em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. É, e aí ele decidiu ir para uma cidade que existia, né, que existe, perto de onde deveria ser construída Brasília, a cidade de Anápolis, e foi lá que eu cresci. Meu pai, então, para sobreviver, meus pais, né, para sobreviver, eles alugaram a banca no mercado municipal de verduras, né? Fazendo o negócio de verdura, e eu sempre ajudava eles, né? Eu carreguei muito a caixa de 30 quilos de tomate, né? E, e aí meu pai abriu um atacado de verduras também, e na construção de Brasília, ele levava verduras lá para vender para porque não tinha nada, né? O Brasília foi construída sobre o terreno do Cerrado, né? E como não tinha nada lá sendo produzido, ele levava verdura, tomate, etc., lá para Brasília. E eu sempre que tinha oportunidade, né? Tinha um feriado na escola, tinha oportunidade, eu entrava no caminhão e ia junto com o motorista, né? Bom, e aí eu, para ajudar meu pai, eu parei de estudar. Eu parei de estudar 2 anos, né?
depois de terminar na época chamado de ginásio, né? Agora é segundo grau, né? E aí, em 2 anos, minha irmã começou a me insistir, não, você tem que voltar a trabalhar, a estudar, né? E até que ela me convenceu, aí eu, continuando trabalhando, eu fui estudar à noite, num curso de contabilidade, que era equivalente ao terceiro grau, né? E aí, eu terminei o terceiro grau, me deu a oportunidade de prestar o vestibular e, de novo, por insistência da minha irmã, né? Não, ela já estava na UNB, né? E aí ela começou a insistir, não, você tem que prestar o vestibular e tenta lá uma vez, só para saber como é que é esse exame. Eu falei, tá bom. Eu tentei e passei na primeira vez, na tentativa. E aí, lá que eu conheci, né, os grandes professores, como o professor Isaac, por exemplo, né? E aí, e de lá também, eu fiz o mestrado, fui até o mestrado com o professor Carlos Morel, né? E quando estava terminando o mestrado, um amigo da graduação, ele falou assim, olha, estão dando bolsas para o Japão lá no consulado, né? Você não quer dar uma olhada lá? Eu falei assim, vamos lá. Nós fomos juntos. E aí, quando eu cheguei lá, no consulado, eu falei, eu não sei falar japonês. Os caras ficaram assustados. Mas aí conversamos em português e, por alguma razão, eles me deram a bolsa, né? Mas não para o meu amigo. Não por falta dele, mas porque eles estavam aceitando só estudantes graduados. Ele era ainda estudante de graduação. Mas isso me deu a oportunidade de ir para o Japão, onde eu fiz o doutorado, conheci minha esposa, tive uma filha, né, que agora mora na Islândia, 2 netos. E e aí, lá do Japão, o professor Carlos Morel disse: Olha, é, tem uma posição de pós-doc lá quando eu terminei o doutorado, né? Tem uma posição de pós-doc lá na a- a Universidade de Nova York, com os professores Ruth e Vitor Nussensweig, né? Falei, vamos, então vamos lá. E estava lá eu morando em Nova York com esposa e filho, né? E de lá, 3 anos, quase no final dos 3 anos, o professor Luiz Delbrando Pereira da Silva aparece lá para dar um seminário. E me perguntou, depois do seminário, me perguntou, você não quer ir trabalhar lá no Instituto Pasteur, lá em Paris? Eu falei, vamos. No dia seguinte já estava de malas prontas. E aí, 3 anos lá em Paris, apareceu o professor Ernest, né? E ele me perguntou: Você não quer ir trabalhar na USP? Eu falei: então vamos lá. Bom, da USP fui para o Rio Grande do Sul, 10 anos no Rio Grande do Sul. E aí, um amigo meu aqui de Richmond, né, que eu conheci no Instituto Pasteur, me disse: eu estou abrindo uma companhia, você não quer ir trabalhar lá? Vamos. Na companhia fiquei 2 anos também, e aí ele falou: Não, você não quer ensinar aqui na Virginia Commonwealth University?
Falei, vamos lá. Sempre assim, né? Vamos lá. As oportunidades apareceram. Eu nunca fui à procura. As oportunidades foram aparecendo. E aqui estou, trabalhando. Quer que eu fale alguma coisa sobre a pesquisa, professor? Muito bom, muito interessante, né? Você fez um mantra, vamos lá, vamos lá. É, E, isso. e nesse percurso, né, tem pessoas até lendárias na ciência brasileira, né? O casal Nussensweig, Luiz Hildebrando, Carlos Então, Morel, Ernei Camargo, né? E é isso mesmo, Souza. Nós devemos abre-se uma porta, vamos entrar e ver o que isso, acontece. E olhando exatamente. o seu currículo vitae, a gente vê que em todos os lugares que você passou, deixou pegadas importantes. Professor Choso, é, é, poderia nos contar sobre suas atividades na Virginia Commonwealth University e enfatizar os cursos de bioinformática que dirige? Tá certo. Sim. O... Bom, eu, no momento, eu já não estou mais fazendo nenhuma pesquisa, né? Mas eu trabalhei bastante. Voltando um pouquinho atrás, meu interesse por malária foi depois de ver isso, antes de entrar na universidade, ver uma lâmina ao microscópio com uma célula de ave, de pássaro, que eu não lembro mais qual pássaro era, mas com como é que fala, uma hemácia de pássaro, eles têm núcleos, né? Mas aí tinha um núcleo extra lá, que na realidade não era um núcleo, era um plasmódio, né? É o parasita da malária que infectando esta célula, né? E eu vi isso, e falei, nossa, que beleza! Até hoje é meu interesse em malária, né? Atualmente eu não tenho nenhuma pesquisa, mas estou colaborando como consultor da, desse projeto de eliminação da malária lá em Rondônia, liderado pelo professor Mauro Tada, que é também egresso da Universidade de Brasília, né? E, bom, aqui eu não sei nada de programar computador, né? Começaram a ensinar programação de computador lá na Universidade de Brasília, quando eu era mestrando, né? Mas os caras falaram tão complicado que eu decidi não aprender nenhuma programação. No entanto, eu dou aula não de programação, mas num departamento que ensina programação. Bom, eu dou a parte biológica e deixo a parte biológica do curso. E eu deixo os estudantes se virarem com a programação. É ótimo isso, porque eu tenho sempre um assistente que me ajuda na programação com os estudantes, né? Então, muito fácil para mim. Parte biológica, que é muito difícil para quem não sabe, né? É tão difícil quanto para mim, que eu não sei programação, programar, né? Bom, e aí um dos cursos que eu dou é sobre para mostrar aos estudantes como os dados que eles analisam, como é que é obtido na bancada, né? Então, lógico, são experimentos de biologia molecular, né? Ensino a eles como pipetar, tem que fazer os movimentos certinhos, né? E sempre falo para eles, olha, qualquer coisa que vocês fazem na vida, vocês têm que fazer os
movimentos corretos. Por exemplo, você está dirigindo o carro, se você não fizer os movimentos corretamente, vocês já sabem as consequências. E aí eles preparam DNA de mosquito, né? Eu pego os mosquitos aqui em casa, tem um monte de mosquito aqui, e, e eles preparam o DNA, fazem o PCR, desenham primers, né? A gente manda sintetizar os primers, os oligonucleotídeos, eles fazem um PCR para amplificar uma certa porção do DNA do mosquito e a gente manda para a sequência ah, os fragmentos amplificados e aí eles analisam as sequências para identificar a espécie de mosquito. A gente usa eh, um fragmento que dá para a gente identificar o mosquito. E é, com esses dados tem que escrever um relatório, né? E aí termina o curso. Mas eu já recebi esse feedback de estudantes dizendo, olha, aquilo me abriu os olhos para entender o que, que é que eu estava ah, trabalhando. Eu falo sempre para eles, olha, se vocês sabem o que a história dos dados que vocês estão analisando é muito ah, é bastante, vamos dizer assim, se você está trabalhando num time, vocês fazem parte do time se vocês sabem como os dados que vocês estão analisando foram obtidos, né? Um estudante já me disse, olha, fez uma diferença enorme, sabendo simplesmente né, como pipetar, por exemplo, né, e obter aqueles dados todos que eles normalmente analisam. Mas é isso aí, professor. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! E seja Suprem, você também! É muito importante, né, a gente ter na nossa atividade como pesquisador esses prazeres imateriais, né? Essa Poxa, satisfação de ah, abrir a cabeça de nossos estudantes. sem dúvida. Professor Choso, Sim. tem colaborado com pesquisadores brasileiros em pesquisas realizadas em Rondônia. Uhum. Poderia dar detalhes dessa colaboração? Sim, embora eu já não esteja mais trabalhando em pesquisa, né? E atualmente estou simplesmente fazendo consultoria sobre esse projeto de eliminação de malária em Rondônia, né? Mas antes, eu comecei a gente estava visitando um jardim zoológico lá, né? Onde tinham macacos, e aí começamos a perguntar: será que esses macacos têm malária, né? E aí começamos a trabalhar com sangue de macacos, né? Desses zoológicos e também do mato, né? E encontramos malária nesses macacos, né? Aliás, com isso abriu a oportunidade de fazer uma colaboração com uma pesquisadora, Karin Kirchengarten, da USP, né? E a gente tem um trabalho publicado sobre isso. E
fazendo um levantamento de malária em macacos de São Paulo e também ah, de Rondônia, né? Bom, mas encurtando, depois a gente foi fazer uma pesquisa sobre malária em mosquitos, né? E aí encontramos, lógico, né, é uma percentagem ínfima de mosquitos contendo isso o mosquito que transmite malária, né? Mas a percentagem é assim, ponto alguns por cento dos mosquitos que infectados. Mas a gente sabe, a gente vê assim, mas como pode fazer transmissão com tão eh, ah, com tão poucos mosquitos infectados, né? Bom, é a probabilidade, né? Você tem 0,1% de mosquitos infectados, mas tem 1.000 picadas por noite, e isso é uma verdade, né? De 1.000 a 5.000 picadas por noite, é muito fácil ter um mosquito lá que é infectado picando a pessoa, né? Bom, ah, é, então, isso é o que temos feito nessa pesquisa com os pesquisadores em Rondônia, né? Posso mencionar algum nome, professor? Sim, claro. Bom, ah, um dos nomes é Genimar Julião, ela é de Belo Horizonte, né, mas trabalha lá, já é da Fiocruz, né? E aí a gente trabalhou bastante junto com esse projeto de malária em macaco, né? E o projeto de mosquito foi com o Luiz Erma, né? Ele é um entomólogo, né, de mão cheia, e foi a primeira pessoa que eu encontrei lá em Rondônia, no aeroporto. Cheguei lá no aeroporto, a convite do professor Luiz Delbrando, né? E, e ele foi me buscar lá e, e temos essa colaboração. Tem ainda uma espécie de colaboração, sempre discutindo com ele sobre esse projeto em mosquito, né? Uhum. Professor Choso, como analisa as atividades e pesquisas nos Estados Unidos em comparação com o Brasil? Olha, a pesquisa é pesquisa, né? Em qualquer lugar do mundo, depende do pesquisador. E eu acho que não tem diferenças. Eu acho que a grande diferença na pesquisa entre os Estados Unidos e o Brasil seria a, a- seria na quantidade de dinheiro colocado na pesquisa, né? Mas, fundamentalmente, não, lógico, não tem nenhuma diferença, né? É simplesmente a quantidade de dinheiro colocado na pesquisa. Nos Estados Unidos é enorme, né? E eles têm essa ideia de que pesquisa é poder, não pesquisa. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Então, isso é uma coisa que a humanidade como um todo ela tem que ir atrás de conhecimento. Perfeito, perfeito. Concordo, plenamente. Certo. Professor Choso, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura incentivar os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo mais justo e melhor. Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sim, lógico.
Ah, eu acho que tem que ter bastante ah, amor de novo ao conhecimento, né? Isso é uma coisa que ah, tem que ser buscada. Aliás, desde que a humanidade, vamos dizer assim, chamada civilização, né, foi conquistada através do conhecimento, né? E isso é uma coisa que a gente vê assim no primário, as crianças detestarem a escola, coisas assim, né? Não, tem que tem que ir atrás do conhecimento, não importa como, tá certo? Essa é a minha mensagem, professor. É. Muito boa mensagem, né? E, e gostei de que usou a palavra amor, né? Essa, essa palavra amor deve ser um cenário, né? Não só para a busca de conhecimento, é um cenário para que tenhamos empatia, né? Exato. A todos os seres humanos, né? E alcançarmos realmente um estado civilizatório em que todos tenham a oportunidade, de realizar seus sonhos e serem felizes. Professor Luiz Souza Ozaki, muito obrigado por esta importante e interessante conversa. Eu estava com vontade de Sim. dizer, ô, professor Souza, volta ao Brasil, e a resposta seria, vamos lá, como, como tem decidido durante a sua carreira. Mas quero ressaltar que é importante, também a brasileiros, e há muitos brasileiros exercendo atividades de pesquisa em outros países, né, de ter laços com a pesquisa de temas importantes, como, no seu caso, a malária, né, na Uhum. região amazônica, e essa ligação emocional e profissional de pesquisadores brasileiros que exercem as suas pesquisas no exterior é muito importante também. Então, professor Ozaki, muito obrigado pela importante conversa que tivemos e desejo sucessos em todas as suas atividades. Eu que agradeço por esse convite. Estou muito honrado em receber Muito esse. bom. Eh, Muito Esse, obrigado. É. esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.